Hello, meu povo! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bora lá para uma live. Enquanto eu vou aguardar aí o pessoal chegar, a Elisa chegar, que é a minha convidada especial de hoje. Eu vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos lá. Tantra e Ioni Eggs. Já chamo você, Elisa. Eu tô só fixando aqui o tema da live, que fica mais fácil. Vamos lá, enviar e fixar. Maravilha! Sejam bem-vindos! Calma aí, deixa eu ver como é que eu faço para convidar a Elisa. Comigo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu mais gosto, que é sobre prazer feminino, né? Para mim, eu falo que é sempre um prazer falar sobre prazer. Oi, Hello! tudo bom, Oi, tudo Elisa? bem, Bia? Tudo certo, e Eu você? tô bem, seja bem-vinda aqui na minha casa, né? Na minha casa virtual e também na minha casa física. Mas perfeito. Bia, aqui no meu celular não tá aparecendo a sua imagem. Só queria saber se tá tudo bem com você aí, né, visualmente, ou Tá, se eu saio, assim, volto, eu tá? tô vendo você. Ah, Eu tô então beleza. eu tô me vendo e tô vendo você também. Não sei se Uhum. alguém estiver acompanhando e puder dar esse feedback, se dá para enxergar nós duas, né? Uhum. Eu acho que deve dar. Talvez seja só o meu aparelho que precisa ser Ó, atualizado, menina. o Tá Sadala normal. falou que tá aparecendo nós duas, então Ah, é então isso. arrasou. Então eu vou ganhar um bônus porque eu vou estar te vendo e você não estará me vendo. Eu estarei no culto. Tá tudo bem, a Imagina, gente vai. usa a imaginação. Porque, né, no dia 7 de dezembro, né, estaremos juntas aqui em São Paulo para fazer o nosso primeiro workshop juntas, né, conduzindo juntas, porque a gente já participou, né, de outros trabalhos, né, em conjunto, mas nunca fizemos nada, né, nessa parceria. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bia presencialmente alguns anos atrás, quando você foi lá para São Carlos, né? Sim. E, cara, foi fantástico demais poder te conhecer. E desde então a gente vem mantendo a conversa. E de repente surgiu essa possibilidade, né? Eu convidei a Bia para a gente estar fazendo essa parceria. E, para minha surpresa, ela disse sim. Então vai ser muito incrível. Nossa, grande Super grata. surpresa, que surpresa! Ah, eu já te acompanho há muito tempo aqui nas redes sociais e Uhum. eu acho assim, eu vejo que a nossa linguagem se comunica muito Parecido. bem, né? É, Uhum. tanto dentro das práticas tântricas, dessa consciência corporal feminina, dos exercícios, pompoarismo, as eggs, né? Que eu sou apaixonada pelas eggs. Olha aqui, ó, eu trouxe o meu saquinho que eu tenho várias eggs aqui. Quase uma coleção. Amo. Adoro. Né? E aí, eu acho legal essa conversa, né? Porque, de repente, do nada, eu tô falando de Yoni Eggs. E, às vezes, para Uhum. muitas pessoas, não faz nem ideia o que que é isso. Que outro termo novo que inventaram? Já nem entendo Tantra, e agora eu vou entender o que é essa tal de Yoni Eggs, né? Mas, assim, eu falo que as mulheres que eu atendo, eu sempre recomendo. Porque para mim, assim, é uma ferramenta que casa muito, né? E Uhum. afinal, né, a gente precisa não só trazer consciência para o nosso assoalho pélvico, né, para o nosso canal vaginal, Uhum. mas também desenvolver, trabalhar ele, né? Porque eu falo que o prazer, gente, tem gente que acha que é um botãozinho de liga e desliga, né? É Só que verdade. não, gente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que desenvolver o nosso prazer. Isso se a gente quer um prazer assim, né, de qualidade, um Mas, prazer prolongado, intenso. Agora, se você quer uma coisa ali xoxa, um vibrador ele resolve um pouco, né? Mas, né, eu acho que vale a gente trabalhar essa consciência e essa qualidade, né? Porque o nosso corpo é capaz de sentir muito, não é? sim, e é muito interessante porque muitas vezes, né, a gente. E é normal, às vezes, a gente querer soluções imediatas para algumas questões pontuais,
mas a gente continua reproduzindo alguns padrões que são nocivos, né? Por exemplo, às vezes sempre buscar a mesma intensidade, né? No toque, na força, alguns padrões de comportamento até mesmo na relação, né? No sexo, e a gente não vai percebendo o quanto que às vezes nosso corpo está dando sinais que talvez esse não seja o caminho, né? Da forma como a gente se toca, ou às vezes a forma como a gente é adentrado, é penetrado no nosso corpo. E eu percebo que uma das ferramentas, né, que muda muito é as Yoni Eggs, porque ela traz muita percepção para despertar esse caminho do prazer e também liberar muitos bloqueios. Vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o que eu percebo bastante é que muitas vezes o fato da gente estar se tocando, o fato da gente estar explorando o nosso corpo e utilizando os cristais, a gente vai percebendo que talvez muito daquilo que nos ensinaram, de uma forma direta ou indireta, dos filmes adultos, ou do que a gente aprendeu muitas vezes, né, com os parceiros no início da nossa vida e ao longo, e muito dessa falta de exploração, muitas vezes, que infelizmente a gente não é incentivado desde pequeno, faz com que a gente acredite, muitas vezes, que a gente funciona como se tivesse um pênis. Eu e a Bia já sabemos de cor e salteado que a gente tem uma anatomia totalmente diferente, que o nosso prazer tem uma capacidade imensa, profunda, expansiva de diferentes maneiras, né? De, não só do clitóris, da área G, essa capacidade orgásmica do corpo inteiro, né? Enquanto que a gente aprende que, de certa forma, é inferior, que é limitado, ou que a gente não tem essa capacidade e que é difícil por si só e a gente não questiona. Para mim, pessoalmente, o uso das Yoni Eggs me ajudaram bastante a transformar muito a relação do prazer, da profundidade e também despertar muito o interno da vagina, né? E dessas possibilidades de diferentes forças, ou melhor, estilos de prazer que também é possível despertar lá dentro do nosso canal. O clitóris é poderosíssimo, maravilhoso e que merece sim ser explorado. E mais, há prazeres diferentes, também profundos, expansivos, lá dentro do nosso canal, que são ativados com os cristais. E, meu, é uma extensão, as Yoni Eggs é uma extensão do Tantra, né? Uma extensão do Tantra que é usada há milhares de anos, muito do Tantra que foi para a China antiga, né? Dessas práticas sexuais que integravam também a energia, a espiritualidade, e que foi propagado muito hoje, voltou à tona esse tema, né, de Yoni Eggs, principalmente com a última década, né, com o movimento do sagrado feminino, a abertura também das redes, da gente estar conversando mais sobre sexualidade de uma forma mais integral, e também essa busca das mulheres a se reconectarem com o útero, com o assoalho pélvico. Faz sentido para você, Bia? Faz Vocês estão me total. ouvindo? Não, tô te ouvindo e tô te vendo lindamente. É que eu estou Faz no escuro. total. Eu, há muitos anos atrás, eu fiz, né, um curso de pompoarismo, bem quando eu Uhum. tive contato com Tantra, né? Porque daí é uma porta que abre, O né, para universo várias inteiro. vertentes. E aí eu me interessei muito pelo pompoarismo, né? Exatamente para Uhum. fortalecer o meu canal, né? Uhum. Melhorar mais a lubrificação. E eu sei, né, que o nosso orgasmo, ele depende desse movimento de expansão e contração. E quanto mais forte, quanto mais ritmo ele tiver, Sim. mais prazer eu tenho a sentir, né? E como a o grande desejo, pelo menos da maioria das mulheres que chegam para mim, Uhum. quero sentir prazer na penetração, porque a grande maioria das mulheres tem essa dificuldade de relaxar, de sentir Uhum. prazer, né? Não tô nem falando de orgasmo, que orgasmo é um outro ponto, mas de sentir prazer, né? Porque tem mulheres Uhum. que não gostam ou gostariam, né, de sentir. Então eu vejo que essas práticas, né, da época do pompoarismo foi me ajudando muito. E na Uhum. época eu usava aqueles acessórios de plástico, tinha umas bolinhas que você introduzia, tinha vários tamanhos e Uhum. peso, né? Só que quando eu Uhum. descobri as eggs, né, as Ioni eggs, que são esses cristais lindos, né, Em de formatos de pedra ovos. semipreciosa, e que a gente introduz, né, essa pedra dentro do nosso canal, para mim eu achei incrível, porque eu tava botando um plástico lá sem vida, e aí de repente
né, aparece uma pedra linda, maravilhosa, né? E o Uhum. legal é que quando você introduz ele no canal, né, você não precisa ficar Massageio. parada pensando no ovo, no movimento, o exercício que você tem a fazer. Eu sigo minha vida normal, né? Caminho pela casa, vou fazer alguma coisa aqui, né? Fico algumas horas com ele ou durmo com ele. E enquanto essa pedra está no canal, meu canal automaticamente ele já vai trabalhando, né? Uhum. Os anéis eles vão se movimentando internamente. Então é um exercício que não necessariamente você precisa parar para fazer. Isso eu achei incrível. Né? Uhum. Então, eu percebi com o tempo um tônus muito maior, né? O tônus, o fortalecimento, né? O poder de sustentação que eu tenho Uhum. conseguido ao longo do tempo. E a consciência corporal, né? De você perceber, né? Cada estrutura, né? Da tua vulva ou da tua ioni, né? Uhum. É, porque, por exemplo, a primeira vez que eu botei um ovo lá dentro, quando eu fui fazer xixi, o ovo despecou, né? Nossa, nem lembrei. Então Ai, Deus. hoje eu percebo que eu consigo relaxar a musculatura para fazer xixi, sustentando o ovo lá dentro, porque eu sei que na verdade o xixi não vai sair pela vagina, o xixi sai pela uretra, né? E aí entender que tem Consciente. cada buraquinho para alguma coisa. Sim. E é muito interessante porque é exatamente isso. Inclusive, estou usando uma neste exato momento, uma cornalina que eu amo, que é super vermelha, potentíssima. E tô aqui, passei algumas horas do meu dia, estou utilizando. E é muito interessante isso que você está falando, Bia, porque como a gente tem muito tabu, tem muita crença, e também, infelizmente, a forma como a gente aprendeu o sexo, né? Às vezes, muitas vezes, sem preparo da nossa ionide, tá inchada, lubrificada, receptiva, bem gostosa para receber, a gente foi criando, de certa forma, certas armaduras, entre aspas, que anestesia, bloqueia e perde essa conexão, né? De conseguir controlar, relaxar. E essa vagina, às vezes, vai criando armaduras, às vezes tensão, às vezes anestesia. E é muito interessante que uma forma, então, da gente voltar a conectar com essa região, seja que a gente desconectou por conta do tabu, da forma como a gente aprendeu o que era sexo, ou então pelo simples fato de passar o dia inteiro sentada, né, na frente do computador trabalhando e não ter quase movimento e consciência de prestar atenção o que está acontecendo lá embaixo, o nosso cérebro às vezes desconecta da nossa pelvis. E só o simples fato de você estar introduzindo um cristal ali dentro e passando o dia, que nem você estava falando, eu estou andando, estou fazendo minhas coisas, ou então que nem eu, passei aqui à tarde em casa, estava escrevendo, estava preparando algumas aulas que eu dou, né, e conversando, respondendo mensagem, falei assim, eu vou colocar aqui o cristal e vou deixar ele trabalhando a meu favor. E automaticamente o que que acontece? Mesmo que racionalmente a gente está mexendo nas coisas, conduzindo a nossa vida normalmente, tem uma parte do nosso cérebro que está ali totalmente prestando atenção e desenvolvendo essa conexão neural e lembrando que essa parte existe e que está recebendo uma resposta da nossa vagina, da nosso cérvix, né, lá no final do canal, para o nosso cérebro dizendo sim, eu estou vivo aqui, e que vai criando esse circuito, desenvolvendo uma sensibilidade pelo simples fato de estar ali. E isso é incrível. E também tem a questão também de ser os cristais, tenho certeza, Bia, você tem muita cara de bruxa que gosta, assim, né? A gente sabe que pra gente isso é uma super Com elogio, né? Que certeza. gosta de uma espiritualidade, que gosta das energéticas, né? Então, assim, é muito legal também poder trabalhar, por exemplo, com o nível energético, com o nosso centro sexual, né? Por exemplo, eu estou usando a cornalina, eu gosto muito, por exemplo, usar a cornalina para trabalhar algumas partezinhas que precisam de mais ação, de colocar limites. E nada fala mais sobre limites do que a nossa própria ioni, a nossa vagina, né? Porque ali é um espaço que precisa sim de receptividade, mas que precisa de confiança. E muitas vezes a gente precisa falar não, falar sim, se permitir, se entregar. E essa segurança vem de quando a gente percebe como a gente está se sentindo e coloca limites, seja na nossa sexualidade, no nível de intimidade,
ou seja, nessa busca de realizar o nosso trabalho, de conectar com os nossos amigos de uma forma autêntica, ou então, né, de se relacionar, de amar, de receber amor das pessoas, né, dos nossos familiares. Só que a gente também precisa trabalhar os limites, a expressão, a ação. Por exemplo, quando a gente trabalha então com o quartzo rosa, a gente trabalha muito, né, essa parte de como viver essa sexualidade de uma forma amorosa e sendo guiada pelo nosso amor próprio. O que a gente pode dar para geral, pode não dar para ninguém também, o que a gente escolher, mas portanto que seja guiada por aqui, por esse lado que se ama profundamente e faz escolhas guiadas a partir daqui, para poder se entregar, para se sentir merecedora, inclusive de mais prazer, mais profundidade. E que potente, né? Então, eu acho que é essa magia também, né? De trabalhar nesse nível, né? Também no campo sutil, transformando e dando novos significados para a sexualidade e também ativando essa capacidade de sentir muito prazer, seja o simples fato de utilizar e trabalhando, né? A nossa vagina a se tornar um lugar mais receptivo. Eu não sei se vai fazer tanto sentido, né, para vocês, daí vocês podem me contar, né? Eu tenho certeza que para você vai fazer muito sentido, mas como que eu percebo, né? Muitas vezes a gente quer ter orgasmos mais fortes e potentes e a gente precisa dessa pulsação, porque o orgasmo, antes de mais nada, é energia. E energia, ela precisa de vibração, então ela precisa dessa pulsação. Eu gosto muito de uma frase da Sadi Furtado, que ela fala o seguinte, que tudo aquilo que está vivo precisa de movimento. Ela precisa estar pulsante, contraindo e movimentando. O nosso coração, o nosso pulmão, o nosso intestino fazem isso constantemente. E a nossa vagina, ela precisa recuperar essa pulsação. E muitas vezes, quando a gente pensa em fortalecer, a primeira coisa que vem à mente é que a gente precisa dela forte. Sim, precisamos de vaginas fortes, sem sombra de dúvidas. Mas força sem movimento, ela se torna rigidez e pode gerar dor. Mas o que os cristais fazem? Eles trabalham essa abertura e receptividade, liberando essas tensões e desenvolvendo essa consciência para que ela possa ver essa pulsação natural do assoalho pélvico forte, mas que sabe também se abrir para relaxar, se abrir para receber a penetração, se relaxar, sabendo que está segura e que sabe tomar quando estiver pronta. Afinal de contas, imagina só, se a vagina está tensa e tenta algo entrar, vai machucar. E o que a gente precisa é recuperar essa pulsação, esse magnetismo, essa receptividade para receber quando pronta, tomar, sentir, né? Ativar essa musculatura, ativar os cérvix, ativar as paredes do canal, sentir essa pulsação e junto com o orgasmo ir pulsando, contraindo, relaxando e aumentando, criando mais força, né, para a gente entrar nesse estado orgásmico. E, a meu ver, pelo menos na minha história, as Yoni Eggs permitiram fazer isso, né? Permitiram entrar em contato com essa capacidade orgástica, principalmente na relação, onde, inclusive, eu acabei de postar um post, né, que eu passei a tarde escrevendo sobre isso, onde eu falava assim, as pessoas falavam que eu era muito boa de cama, mas a verdade é que eu fingia. E até meus 20 e poucos anos isso era uma verdade, né? Porque eu sentia o clitóris muito bem, mas na relação eu acabava reproduzindo o que me ensinaram. Só que o que me ensinaram não necessariamente me dava prazer, não necessariamente me permitia alcançar o orgasmo, não necessariamente me fazia me sentir bem, sabe? De me sentir sensual, de sentir que também era sobre mim. Era muito mais em agradar outras pessoas. E que para mim foi essencial, inclusive, o uso de Yoni Eggs, né? Para eu recuperar essa sensibilidade, entender como funciona, entender esse magnetismo, essa pulsação, esse lubrificar, esse inchaço gostoso, Sim, né? sim. E maravilhoso. Para mim, as Yoni Eggs, elas desenvolvem muito isso. As práticas do Tantra também, porque a Yoni Egg é uma extensão do Tantra, as práticas corporais, o autoconhecimento, né? Massagear, tocar, são essenciais.
Faz sentido para vocês? Bom, para vocês eu não Deu, sei, assim, mas falei sem pausa, né? para mim faz super sentido. Eu fico até vibrando aqui, já olhando minhas eggs, eu tô com vontade já de botar todas elas. Mas assim, Adoro. a ideia, né, faz muito sentido, sim, Elisa. Tanto que por isso que para mim, assim, o teu convite da gente fazer esse workshop juntas para mulheres, para mim soou como uma música para mim, porque a ideia de um workshop para mulheres de Tantra, né? Às vezes as pessoas Uhum. falam, mas a gente vai lá o quê? Aprender a fazer massagem, vai fazer massagem uma na outra? Poderia, porque é maravilhoso. Recomendo que vocês Merecemos. vivenciem, Xalá. que vocês aprendam, que vocês façam e recebam. Mas esse workshop específico para as mulheres é para trazer autonomia do prazer. Porque eu vejo Uhum. assim, quando elas me procuram para passar por uma sessão de massagem tântrica, fica uma expectativa de ela vai me ajudar a ter um orgasmo. Né? E se de repente ela conseguir ter um orgasmo, fica uma coisa meio associada a mim, tipo, e agora? Como é que eu vou sentir isso lá com Meu meu marido, com parceiro, meu namorado, com a sozinho. minha parceira ou sozinha? Porque pior ainda, eu não tenho parceiro nenhum, né? Uhum. Ou de repente esperar, né, sentir isso, né, com uma outra pessoa dentro de uma relação, enfim, que também é maravilhoso, né? Mas a ideia do workshop é exatamente trazer. Olá, pessoal, voltei de novo. Do nada a live caiu aqui. Não sei se é porque eu não tô sabendo usar direito esse negócio, ou tô falando coisas proibidas. Vai entender, né? Bom, estava conversando aqui com a Elisa, estávamos aqui falando PC aqui em São Paulo. E a gente estava falando um pouco sobre Yoni Eggs, né? Que são esses ovos, né? Esses cristais aqui maravilhosos, tá? E aí, Você tá com uma jaspe vermelha? Agora estou te enxergando, hein, Bia? a jaspe vermelha eu gosto muito de usar Ai, agora ela, uso próximo. muito ametista também, uso pra caramba, gosto demais. Hum, Enfim, aí a gente estava num papo tão gostoso aqui falando, né, sobre as eggs. Inclusive, eu consegui salvar a primeira parte da live, hum, depois eu faço uma junção aí. uhum, Mas igual eu estava falando, né, a ideia desse nosso workshop para as mulheres de unir as práticas tântricas com as práticas das Ioni Eggs, né, exatamente para uhum, trazer essa autonomia de prazer, de empoderamento, de conexão da mulher com seu corpo, com seu canal, né, e ela aprender a desenvolver, a intensificar, prolongar e a melhorar o seu prazer, o seu orgasmo, a sua saúde sexual, o seu fortalecimento, né? E aí a uhum, gente vai trazer, né? Eu, pelo menos, a Elisa vai falar um pouquinho do dela, mas eu vou trazer a parte do Tantra, aonde eu vou ensinar, trazer alguns exercícios, algumas práticas, onde a gente vai trazer muito o movimento, respiração e som, movimento uhum, pélvico, a dança, né? Mas movimentos e respirações conscientes para a gente trabalhar, desenvolver, né? Abrir espaços no nosso corpo para poder sentir, deixar ir aquilo que, né, a gente está tensionando ou reprimindo demais para uhum. abrir espaço para esse novo. E a Elisa vai entrar com esses conhecimentos das eggs, né? Quer falar um pouquinho aí? Sim, posso sim. Então, a gente vai estar um dia inteiro, né, das 9h30 às 5h30 da tarde, reunidas entre mulheres. E eu acho que estar entre mulheres também é, por si só, extremamente forte, porque a gente entra num espaço de poder estar vulnerável, que não é sinal de fraqueza, mas poder se sentir seguro para poder conversar e também contar as nossas experiências, porque eu acho que às vezes, pelo menos para mim, foi bem importante esses processos de estar entre mulheres, porque para mim, às vezes, eu estava buscando algo diferente e às vezes eu passava por muitas situações de sentir vergonha, de achar que era normal não sentir nada, ou ter essa dificuldade, ou sentir vergonha de admitir para outras pessoas porque era como se eu fosse um bicho estranho, né? Toda errada, e que todo mundo estava vivendo o melhor prazer do mundo e só eu vivenciava aquilo. Então, estar entre mulheres num espaço seguro, eu acho que por si só é extremamente curativo, porque a gente sabe como que é o nosso corpo, a gente sabe que tem uma útero e uma vulva e o quanto que é diferente. Só a gente vive essas experiências, né? Estar num espaço seguro, né?
Então faz muita diferença. Estar em círculo faz muita diferença para falar num tema super tabu, né? Sem certos e errados, mas muito mais em autoexploração. Por si só a gente já começa a liberar muita coisa, né? Que reprime o nosso prazer. Com relação aos Yoni Eggs, vocês vão aprender sim o básico de como utilizar as Yoni Eggs, preparar, de onde que elas vêm, como que elas vão estar agindo ali dentro do canal para despertar o prazer, né? Para mim, eu adoro dar uma aula sobre anatomia multiorgástica, bem básica e rápida, no sentido de, tá, mas como que acontece então com esse cérvix? O que que a gente precisa fazer para ativar ele? Como que essas INEGs elas vão trabalhar lá sem a gente precisar fazer muita coisa? Você pode sim, né? Se quiser só colocar e andar pela casa ou seguir o seu dia, pode, mas também tem alguns processos e técnicas muito básicas que a gente pode explorar para acelerar o resultado que a gente vai estar contando lá também. A gente vai fazer uma prática, um exercício pélvico, né? Que também tem um pouco de respiração, de vocalização, que é para fazer uma limpeza bem profunda no seu útero, o seu cérvix, a sua vagina, para recuperar essa pulsação que nem a gente estava falando antes, para ela voltar a dar os primeiros passos de recuperar esse movimento, que vem muitas vezes do movimento dessa respiração e que vem da liberação de ocitocina, que sabe que a ocitocina é um hormônio do amor e da intimidade, que vem junto com a dopamina, de hormônios de prazer e amor. Então a gente vai ajudando o nosso corpo a liberar, a se sentir seguro e criar esse magnetismo para se tornar mais receptivo para estar introduzindo um cristal ou seus dedos, se você desejar, ou uma penetração. Uma pergunta que muito me fazem também é se para participar do workshop eu preciso ter uma Ioneg, comprar uma Ioneg, eu vou precisar introduzir lá. E eu acho que é até legal responder aqui para já deixar, sanar essas dúvidas que são básicas, mas podem gerar também bastante inseguranças. Nesse workshop ninguém é obrigado a ter uma Ioneg ou comprar, mas você pode ter certeza que tudo aquilo que eu vou ensinar sobre as Yoni Eggs vai te ajudar muito, muito, muito a desbloquear a sua mente e o seu corpo. E a nossa prática não precisa ter uma Yoni Egg para estar realizando. Pode ficar tranquila, né? E também lá vocês vão saber para que serve. E quando você se sentir pronta para começar, daí sim você compra o seu cristal, mas que isso não seja um empecilho. Porque às vezes está com pouco dinheiro, mas quer participar, porque sente esse chamado para estar em um grupo, venha participar por si só. Quando chegar o momento, o cristal também aparece. A gente vai ensinar para que serve o tamanho, quais são os tipos que eu normalmente recomendo para vocês, né? Que a gente acaba utilizando mais, para que servem, como escolher. Mas, acima de tudo, a gente vai ter muitas práticas que não precisam de Onieg para estar vivenciando, mas se um dia você quiser fazer em casa essas práticas com o Onieg, vai acelerar bastante o seu resultado. Então, olha só, você pode participar dessa magia, aprender, e quando chegar o momento certo, começar a utilizar com um conhecimento que vai além, às vezes, de blog, né? Que às vezes a gente pega uma dica ali, outra aqui, e na hora que a gente vai pôr em prática, parece que está muito confuso e gera mais insegurança. E tem uma coisa que, gente, não façam, é trabalhar com IONIES quando está insegura. Porque às vezes ela nem sai, né? Ou ela não entra ou ela não sai. Gente, quando a gente sabe fala a minha de. história, Quando a né? gente fala que de repente deixa eu pegar uma que é mais clarinha aqui, ó. Quando às vezes a gente fala que o cristal, às vezes ele não pode não sair em determinado momento que a gente quer, não significa que ele vai sumir dentro da gente, ou como você fez o vídeo, sair pela boca, né? Impossível, gente. Se ele entrou por baixo, ele vai sair por baixo, mesmo porque, né, o espaço do nosso canal, né? Ele não é tão gigante assim, né? Ele é um, né? O que acontece é que realmente já aconteceu comigo, porque além da parte física, as eggs também trabalham com a parte energética. Por isso que cada cristal, quando eu escolho cada cristal, eu já sei que é para trabalhar alguma questão emocional, energética, enfim, né? E já aconteceu de eu colocar ele, querer tirar, mas não saía de jeito nenhum. Eu fico de cócoras no banheiro para fazer o movimento de expulsão, né? E não sair. Colocava o dedo lá e nada, e nada, e nada. Eu comecei a ficar desesperada. Aí eu pensei, bom, não adianta, porque quanto mais nervosa a gente tá, mais rígida, mais ele vai ficar lá dentro. Eu falei assim, o negócio é relaxar. E agora eu não vou relaxar. Então, deixa eu seguir a vida aqui,
fazer outra coisa. Em algum momento a gente volta nesse tema de novo, vou lá e tento. Assim, resumindo, eu só consegui tirar ele no dia seguinte, quando eu acordei. Aí eu entendo, né, qual é a minha visão, que eu trago uma linguagem para tudo isso, para mim, né? Não era o momento dela sair, né? Ela ainda Uhum. precisava estar lá dentro para trabalhar algumas coisas, e eu confiei nisso. E no dia seguinte ela saiu muito facinho, né? Sim. É muito incrível, né? Como o nosso corpo também tem uma sabedoria. Eu percebo que também isso é uma ótima forma da gente aprender a se render. E eu não tô falando assim, ah, eu não vou sentir medo se o cristal ficar, eu já vou explicar isso. Mas qual que é a maior dificuldade que a gente tem para se entregar ao orgasmo da grande maioria das mulheres? É se render a esse espaço do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou alcançar ou não, mas é um lugar que, assim, eu não vou dizer que é medo, mas é uma excitação que às vezes não é que é uma aflição, mas esse espaço de soltar o controle, soltar tudo. Eu não sei o que vai acontecer, é um ótimo treinamento. Eu sei que pode causar medo, né? Mas soltar, abrir mão do controle e só prestar atenção no que está acontecendo. Por si só, assim, a meu ver, eu vejo que isso às vezes é uma pecinha para virar a chave, inclusive para se render a orgasmos mais profundos, a estar tá mais presente, sentir essa sensação antes da intervenção da mente. Mas é óbvio, né? Quando a gente está vivendo esse processo com as Yoni Eggs, passa todos os medos na nossa cabeça. E se não sair? Isso, uma vez eu ouvi até e eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. E se eu tiver que ir no hospital e pedir para o médico retirar? Né? Eu assim, cara, tem toda uma história, né, que a nossa mente vai nos contando. Então eu vou explicar aqui para vocês para esse medo não acontecer. E sim, eu também acredito muito como a Bia de que às vezes o nosso cristal ele tem uma sabedoria, o nosso cristal e o nosso corpo, a nossa pelvis tem uma sabedoria tão tremenda que às vezes é necessário ficar um pouquinho mais de tempo com um determinado cristal ali para liberar memórias. Porque pode ser memórias nossas, pode ser memórias sexuais, pode ser memórias de experiências. E aqui eu falo experiências, entre aspas, abortivas, e não só de bebês, mas também de essas forças criativas, esses impulsos, esses sonhos, essa sensação da gente ir para a vida, mas temer tanto, né? Que a gente vai se anulando, vai se apagando para se encaixar em determinados lugares. Ela vai trabalhando no nível energético, porque para mim é aborto energético, abortar o orgasmo, abortar esse merecimento à vida, merecimento ao prazer, tá contido aí. Então, às vezes, o cristal ele precisa trabalhar um pouquinho mais de tempo, mesmo que a nossa mente racional não compreenda. Mas também, daí quando a gente traz um pouquinho mais para Elisa Cabeção, a Elisa às vezes varia, né? A parte super holística e a parte super mental. Mas às vezes a gente não percebe o quanto de tensão a nossa vagina carrega, seja do estresse do nosso dia a dia, aos medos e às nossas inseguranças. Porque a nossa vagina, a gente controla é a musculatura do assoalho pélvico. Se a gente falar para contrair, ela vai contrair. Se a gente pedir para relaxar, vai relaxar o cozinho, vai relaxar daí, parece que até a vulva se relaxa e abre. Mas o que a gente está controlando é a pelvis, que é a nossa rede, lá embaixo. Mas a nossa vagina, ela reage frente às nossas emoções, ao estado do nosso sistema nervoso. Então, quando a gente tem medo, por exemplo, poxa, e se não sair? Qual é a primeira reação? O cozinho fica apertado, a vagina se tensiona. E daí, por mais que às vezes a gente vai tentando tirar, esse medo interno que muitas vezes aparece, não deixa a vagina relaxar para fazer esse movimento. Da mesma forma, né? Que eu adoro contar, e quem tiver no workshop vai ouvir a história pela milésima vez, da primeira vez que eu tentei colocar o cristal sem empurrar e que esse cristal não entrava de jeito nenhum. Eu via todo mundo conseguindo colocar e eu tinha visto que nesse workshop, assim, até as pessoas que pareciam ser mais travadas do que eu, que na época eu me comparava pra caramba, viu, Bia? Todo mundo conseguia colocar esse cristal na vagina, menos a Elisa. Foi só na hora que eu percebi que eu tava me comparando e sendo agressiva com a Elisa, é que essa vagina relaxou e o cristal entrou. Mas eu vou contar com mais detalhes, né? No dia lá, enfim. Sim. Daí vocês vão ter que ouvir a história inteira, hein? Já vou adiantando. Mas você percebe que os nossos medos e inseguranças fazem fechar, fazem anestesiar, fazem proteger. E é bem interessante. E vai E é isso que eu trabalhando. vejo muito nas relações sexuais, né? O que Sim. as mulheres trazem, né? Uhum. Essa insegurança, né? Com o corpo, com o que ela pode ou não sentir, com a Uhum. interação com essa parceria, né? Uhum. Esses medos todos, né? Essa dificuldade de relaxar.
de se Uhum. entregar, de Entendi. confiar no corpo, de sentir, né? De ter essa liberdade de expressão, de sentir. Por isso que quando a gente fala de prazer, né? A gente não pode pensar na questão de como que eu faço para excitar mais o meu corpo, né? Para botar mais fogo na relação. Não, né? Tanto que o primeiro passo que eu faço quando eu atendo mulheres é vamos aprender a relaxar. Né? Porque quanto mais relaxada a gente está, mais prazer a gente pode sentir. E a grande dificuldade das mulheres é, como você falou, é soltar o controle e relaxar. E são duas coisas que eu trabalho muito inicialmente no processo, com Uhum. respiração, movimento, é aprender a soltar e aprender a relaxar. Porque quando eu vejo que a mulher ela entra nesse ritmo, nessa sintonia, aí eu consigo dar sequência com o processo para aí sim a gente trabalhar esse prazer. Porque até Uhum. então não adianta a gente querer avançar, né, sem trabalhar essa base. Sim. E é tão incrível, né? Porque pra mim, e eu vejo muito isso no seu trabalho, né, Bia? É que às vezes a gente acha que sexualidade é como se fosse só da pelvis para baixo. E na verdade, pra gente então conseguir relaxar, a gente precisa dos nossos pulmões e do nosso coração. Inclusive até do nosso cérebro, mas não essa parte racional do que tem que ser, mas essa forma integral mesmo, desse coração de se sentir bem na própria pele, conseguir se sentir seguro. Porque a gente só se relaxa quando a gente se sente seguro. Mas estar seguro frente não só a outra pessoa, porque estar se sentir seguro frente a uma pessoa que a gente gosta, que se sente conectado, depende de quanto a gente se sente bem aqui dentro. Então a gente percebe que o Tantra, a sexualidade, até mesmo os Yin Eggs, elas vão trazendo muito essa integração de coisas que às vezes parecem não ser nada sexuais, como por exemplo, respirar, vocalizar. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ai, Elisa, mas de novo com esse papo. Não, minha amiga. Não, 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 não. Respira, abre essa boca, vocaliza, porque só de abrir essa comporta aqui, você já relaxa lá embaixo, já abre, já expande. E o quanto que é lindo a gente perceber que a nossa sexualidade, ela vem desse espaço de estar seguro sobre quem a gente é. E o quanto que a gente também precisa treinar esse corpo a voltar a se sentir lindo, sensual, seguro, sendo quem nós somos. E é óbvio, a gente pode brincar com fantasias, vários artefatos, tudo aquilo que a gente desejar, mas que, pelo menos para mim, né, na minha experiência, né, ao longo da última década, tanto em mim, e acaba sendo muito foco do meu trabalho com outras mulheres, é como eu posso me sentir extremamente bem, sensual, sendo quem eu sou aqui hoje. Que eu posso ter todas as ferramentas, posso ter tudo, mas o que vai fazer diferença para esse prazer fluir, essa multi-orgasmia, esses orgasmos físicos, esses orgasmos energéticos, com profundidade que a gente tanto busca e lá no fundo sabe que merece, é principalmente o quanto que eu me sinto suficiente, quanto que eu me sinto segura, quanto que eu sou capaz de aceitar que eu mereço isso. E eu não sei, para mim é muito integrado ao trabalho que você faz. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai transformando o prazer como um alimento também essencial para esse amor próprio. Porque ele vai falar sobre o merecimento, de que sim, a gente é suficiente, de que sim, a gente merece ser respeitado, pelo simples fato, não que a gente precisa ser diferente, ser que nem na revista, ou ser alguém diferente, mas pelo simples fato de ser quem a gente é. E no final a gente entra nessa. Agora a Elisa já tá viajando na maionese, mas eu adoro falar sobre isso, porque no final das contas todo mundo veio do sexo e ele fala muito, sim, sobre o merecimento ao prazer, mas antes ele fala sobre o merecimento de ser quem nós somos, o merecimento à vida. Então, realmente, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai liberando muita coisa e vai, sim, aumentando o nosso prazer e que é necessário, sim, a gente se abrir para sentir mais, mas também se sentir merecedor disso. E para mim é incrível. Vem para esse workshop, galera, porque assim, vocês querem finalizar 2024, liberar tudo isso que a gente vem carregando de tensão, medo, estresse, às vezes essa sensação de desconexão. Vem para esse workshop, porque você vai ter ferramentas, vai estar entre mulheres, a gente vai respirar, mover a raba, vai dar umas boas risadas, vai ouvir umas histórias bem loucas. Isso eu posso garantir para vocês, da Elisa, que talvez só eu entenda, mas a gente vai dar risada juntos, fiquem tranquila. Mas, sabe, estar entre mulheres, fazendo esse processo de liberação é realmente liberar, né? Muito trauma, muito bloqueio e se abrir para ser vista. E assim, eu tô
louca para conhecer todas vocês. A Bia já conheço, mas eu tô louca para ver muitos alunos que eu ainda não tive a oportunidade de ver presencial. Estou louca para poder respirar com vocês, mover, falar sobre as Yoni Eggs. E, cara, é profundo, mas ao mesmo tempo extremamente divertido. Só venham. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, né, eu reforço esse convite, né? Quem for de Uhum. São Paulo, mulheres que forem de São Paulo ou estiverem passando aqui por São Paulo, ou forem aqui por perto, né? Esse workshop vai acontecer no sábado, né? Dia 7 de dezembro, num espaço que é uma graça, que eu já fiz É alguns lindo, eventos lindo. lá. Fica bem pertinho da Avenida Paulista, ali do metrô da Brigadeiro, né? Eu sei porque agora eu morando em São Paulo, eu entendo que Pela quanto Paulista, mais próximo de estações de metrô, mais é fácil. bom. E aí vai ser um workshop de um dia inteiro, né? Para mulheres que talvez nunca tiveram contato com Yoni Egg, com Tantra, com nada, né? Para quem está começando do zero, pode vir. Para quem já está na sua caminhada, porque eu falo que cada experiência em grupo é única, né? E a gente Uhum. vai compartilhar, vai aprender muito, né? E esse workshop, ele é praticamente 100% prático, né? Porque a gente vai Sim. muito para a experiência do corpo. A gente vai abrir roda, vai conversar, vai compartilhar, mas tudo a gente vai sentir no corpo. Né? Uhum. E isso é Tantra, né? A gente vai para a experiência de Sim. corpo para liberar, para sentir e também para perceber o que está me impedindo também de sentir, né? Então, Uhum. e é abrir e rodar um pouquinho essa chave, né? Mudar essa mentalidade de que prazer, né? Não é difícil de sentir, não. A gente só Não, precisa gente. entender como ele funciona no meu corpo, que é diferente como funciona no seu corpo, né? Me Que conectar com o meu maravilhoso. ritmo, entender o meu ritmo e movimentar. Porque para eu sentir prazer, eu preciso movimentar o meu corpo. Não tem outra forma. Não, e é Né? maravilhosa a sua fala, Bia, porque eu não vou me prolongar muito, mas a sua fala me lembrou um texto de um livro, né, da Mulher Oceânica, da Miriam Penha, e ela fala assim que a energia sexual, elas são como comportas que tem canais por todo o nosso, a energia sexual é como águas e que tem várias comportas, rios dentro do nosso corpo que quando elas estão muito paradas, quando o nosso corpo está muito parado, as nossas ancas estão muito paradas, reprimidinhas, que o nosso corpo não está respirando, não está movendo e se sentindo, ela vai formando represas. E que a melhor forma da gente começar a liberar é essa vibração que o corpo cria no movimento, que então ela começa a circular e vai abrindo essas barreiras e vai criando essa fluidez que a gente tanto deseja. Quando uma mangueira ela está cheia de buraquinho, mesmo que a água seja muito, ela vai vazando até chegar ao destino final. Uhum. E na verdade, então o que a gente faz? A gente limpa esse canal, a gente vai tampando os buraquinhos, vai tirando, né, os lixinhos que tiver ali para criar esse canal para fluir a nossa maneira. Então, se a gente quer sentir mais, a gente precisa mover mais, a gente precisa abrir essas comportas ao prazer. Enfim, né? Tô poética já, acho que a minha mente Maravilhoso, tá aí. maravilhoso. Bom, a gente já tem um grupo formado para o dia 7, mas Sim, como o espaço lá é bem amplo, então cabem mais mulheres, né? Até o dia 6, se tiver vaga, ainda dá para entrar, mas quanto antes a gente garantir, né, melhor, sim. porque vai que de repente, né, amanhã já lota, né, Elisa? Vou te falar, tá enchendo rápido, tá indo bem aqui Vai que as amanhã vagas, lota, venham. né? Sim, vai ser Sim. maravilhoso, né? E fica o convite, Uhum. né? Quem quiser tirar mais dúvidas, manda uma mensagem para mim ou para Elisa. A gente compartilha a página do evento, tem Evento, mais informações, endereço, valores, enfim. Né? nos Tem tanto detalhes. valor, tem um desconto promocional para quem paga à vista e também Uhum. tem a opção de parcelar também, né? No cartão de crédito, Sim. enfim. Né? O valor também é super, super em conta, é muito mais barato do que um atendimento individual e a gente vai ficar o dia inteiro, né, com Uhum. práticas, praticamente numa imersão. Então vai Uhum. valer muito a pena aí. Sim, tá bem barato. E venham viver essa experiência. E, cara, é encerrar 2024 e se abrir para um 2025 mais prazer, mais interesse dentro do corpo e com esse movimento de viver a vida com prazer e realizar aquilo que a gente deseja e magnetizar também. Vai ser incrível.
gente, eu estou muito, muito feliz de ter essa oportunidade de trabalhar com a Bia. Estou muito feliz em poder receber vocês também. Então, só venham. Vai ser muito incrível. Eu já, assim, você não vai dizer que eu tô com as malas prontas, porque eu tenho uma mudança antes do nosso evento. Mas você pode ter certeza, dia 6, 7 estamos chegando, Estará vai aqui em ser São incrível, Paulo. poderoso. E eu não vejo a hora de encontrar vocês, viu, gente? Muito obrigada. Maravilha! Obrigada pelo bate-papo aí, né? Então, quem quiser acompanhar um pouco mais o perfil da Elisa, né? Ela também tem vários vídeos. Ela é bem ativa, mais ativa no Instagram do que eu. Ela faz live toda semana. Que inveja! Eu Gente, sou uma negação, não é uma preguiça que eu tenho de fazer live. Por isso que eu gosto de ter alguém ali para dividir a tela, para conversar. Quem sabe eu mude é que eu isso, tenho né? ascendente em leão, Bia. Assim, eu nasci para ser visto. Então, já que assim, não dava para ser celebridade, eu falei assim, eu vou criar um público para eu ficar aparecendo e as pessoas terem que me ouvir. Tá certo, tá certo. É Louca, isso, né? então. Bom, obrigada aí pelo bate-papo e é isso. Nos próximos dias traremos mais informações sobre o evento, mais conteúdo, né? E Uhum. É é isso. isso, mulherada. Fica aí o convite, dia 7 de dezembro aqui em São Paulo. Tantra com Perfeito. Ioni Eggs, um workshop presencial e prático. Vivencial, né? Uhum. Experimental, tudo. Tudo experimental. Beijo, viu? Beijo, Boa gente. noite. Até Boa noite. mais. Gratidão. Até Tchau, mais, tchau. pessoal. Obrigada, viu? Obrigada por quem acompanhou aí. Tchau, tchau.